Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho mostrar uma receitinha muito bacana, que é de um pãozinho que para você que está iniciando aí na confeitaria, você pode começar com ele, tá? Coloquei aí 100 ml de leite morno, coloquei uma colher generosa de margarina, de preferência ou pode ser manteiga também, tá? Manteiga fica até mais legal. 2 colheres de açúcar e uma colherzinha, 2 colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de sal, tá? Uma colherzinha de chá de sal. Coloquei também o meu fermento, meia colher de sopa, tá? De fermento. Vou dar uma misturadinha, não precisa virar esponja, é só mesmo dar uma misturadinha nesse fermento aí, tá? Agora eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá, gente? É 2 xícaras, mas a gente vai usar um pouquinho a mais, tá? Então, a gente acaba no final da receita usando umas 2 xícaras e meia. Coloquei aí um ovo e vou misturar, tá? A hora que você vê aí que já tá começando a dar liga aí direitinho, você vai precisar de uma bancada também, ou uma mesa, enfim, o que você tiver aí pra sovar, que seja bem firme, porque a gente vai sovar essa massa. Aí você vai pegar um pouquinho de farinha, por isso que é 2 colheres e um pouquinho, tá, gente? Seria praticamente 2 xícaras e meia mais ou menos que a gente utiliza para fazer essa receita, ok? Se você estiver fazendo no quilo, né, 1 quilo de pão, eu recomendo que você deixe pelo menos 100 gramas aí da sua farinha para você colocar depois, porque acaba que você precisa ir dosando nesse momento. Como vocês podem ver, a gente vai esfregando essa massa na sua bancada, tá, gente? E é realmente isso. É como se você estivesse esfregando ela e vai abrindo, roda ela para um lado, roda para o outro, esfregando essa massa na sua bancada. E assim por diante, tá? Você vai sovar aí por mais ou menos uns 10 minutinhos essa massa aí para você ativar o glúten, tá? Porque é isso aí que vai fazer o pão ficar macinho, gostosinho, enfim. Gente, iniciar com pão, né, na sua confeitaria, eu comecei a minha confeitaria fazendo muito pão. Eu fazia muito pão, todos os dias eu fazia. E foi o que me ajudou a entrar na casa do meu cliente, tá bom? Não era essa receita, era outra receita, mas essa receita também é muito gostosinha, tá? Agora você vai colocar, né, a sua massa dentro de alguma bandeja. Eu coloquei na própria bacia que eu utilizei para fazer a massa inicial, tá? Vai cobrir com plástico e vai colocar num lugar quentinho, no forno, mas não precisa estar quente, tá, gente? É um lugar reservado assim para deixar ela crescer. Olha como ela já cresceu e como ela tá bonita. E agora a gente vai trabalhar ela aí cortando, né? Vamos cortar ela. Vou colocar um pouquinho de farinha. Essa massa é uma massa bem úmida, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar que é o que a Yasmin mais gosta, gente, que é com salsicha para cachorro quente, tá, gente? A Yaya adora enroladinho de salsicha. Então, eu fiz ele. E aí, o que que eu fiz? Tudo que você vai fazer para vender, gente, tem que ser pesado. Quando eu fazia pão, eu colocava toda a massa, dividia toda no peso e depois eu fazia eles enroladinhos assim, tá? Então, primeiro eu dividia todo o peso. Então, nesse caso aí, eu fiz 80 gramas, o que foi com salsicha, e depois eu fiz um outro, tá? E ele é bem simples de abrir, gente, tá vendo que é bem simples mesmo? Você vai abrindo aí a sua massa, toda massa, a maioria, todas as massas que eu já fiz até hoje de pão, gente, ela abre e depois ela dá uma puxadinha pra dentro, tá? Ela dá uma encolhida. Então, sempre que você quer fazer um pão maior, abre ele maior, porque ele vai dar uma encolher, como se ele estivesse encolhendo, tá? Então, sempre abre ela bem maior. Coloquei aí requeijão, peguei a minha salsicha, coloquei ali e depois eu fecho bem as pontinhas, tá? E é simplesmente isso. E no caso que eu fiz com requeijão, só com requeijão, aí no caso eu fiz com um peso de 100 gramas, tá? O de requeijão eu fiz com um peso de 100 gramas. E aí eu só passei o requeijão mesmo. Fui juntando aí, fazendo o rolinho e fecha as laterais, tá? Nessa hora eu não tinha fechado as laterais, mas na hora que eu fui colocar ele pra assar, eu fechei todas as laterais. Depois que eu faço assim com todos os pãezinhos, tá? Coloco na minha bandeja onde que eu vou assar, bem espaçado porque cresce bastante. Coloco um pouquinho de ovo, tá? A gema de ovo e coloco aí
passo assim a gema de ovo e depois coloco um pouquinho de orégano. Olha que coisa mais linda que fica esse pãozinho, gente. Agora eu vou partir aí pra vocês o de salsicha, tá? E olha como que ele fica cremosinho por dentro, ele fica bem delícia. E se você faz só o pão, ele fica super macio também, tá? Fica muito delícia pra você tomar um cafezinho, alguma coisa assim. E esse aí também, o de requeijão. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Curte, compartilha a nossa receita, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!